Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez e tem feito nas nossas vidas. Nós invocamos o Teu santo nome nessa noite. Nós pedimos, Pai, para que a revelação de Cristo Jesus chegue aos nossos corações como palavra rema. Pai, que nós possamos nessa noite Te conhecer um pouco mais, Te amar um pouco mais, desvendar, Pai, os mistérios do reino. Acampa os Teus anjos ao nosso redor e nos guarda, Pai. Pai, que a nossa mente esteja cativa a Ti durante essa pregação e que a gente escute, Pai, o Senhor falando conosco. Em nome de Jesus, amém. Não rolou. Ah, é. Obrigada, Vlad. Metade, acho que de nós não pregaria sem a ajuda do Vlad, né, Vlad? Ai, ai. O Vlad é o co-pregador. Aí, foi. Reproduzir. Legal. Essa semana eu estava orando sobre qual era a palavra que o Senhor tinha preparado. E foi muito interessante, porque eu tinha 3 mensagens que eu já estudei bastante sobre o assunto, e eu estou vendo no seminário, e eu já li vários livros, e eu falei, Jesus, né, escolhe uma dessas 3, porque eu vou mandar bem, né, porque eu conheço esse assunto. E aí, ele me falou assim, obediência, Mateus 13, 24. Eu errei o slide, tá? É 13, 24. Ai, gente, eu me esforcei, me perdoem, de verdade. Será que eu consigo alterar aqui? Consigo. E aí eu fiquei assim, Jesus, eu nem sei o que está escrito nesse texto. Isso significa que eu não estou preparada para pregar sobre esse assunto, porque essa semana é bazar e a gente vai trabalhar muito, então eu precisava de um tema que eu conhecesse um pouco mais. E não foi negociável, porque ficou isso na minha mente. Eu estava deitada na minha cama, dormindo. E aí eu peguei o celular, soltei do carregador ali e abri, e era a parábola do joio e do trigo. E eu olhei assim e falei, eu não sei nada sobre isso. Sobre obediência ainda. Como é que eu vou relacionar a parábola do joio e do trigo com obediência? Bom, falei, ok, Jesus, obrigada. E dormi. E aí eu conversei com algumas pessoas e tudo, e elas me passaram algumas explicações da parábola. E eu fui ler uns comentários bíblicos. Vamos começar aqui com a parábola mesmo, e aí a gente vai desenvolvendo. Então, Mateus 13, 24. Ai, gente, é muito legal isso. Eu estou vendo, vocês estão vendo também. Todo mundo já abriu? Quem quiser? Ok. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, Jesus, né? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ok. Nesse capítulo, Jesus está falando uma porção de parábolas e no final ele explica. E aí no próximo slide aqui... Ué, não era esse o slide. Era esse, tudo bem, a gente volta depois.
ele explica a parábola e explica quais são cada um dos personagens e sobre o que isso se trata. Então, se você for um pouquinho mais para frente, em Mateus 13, no versículo 37, Jesus responde à pergunta dos discípulos. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus Cristo. Entre parênteses, eu estou falando. O caminho é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançar-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Ok, agora a gente vai voltar aqui. Muito sério, né, essa explicação. E aí, nesse primeiro slide aqui, eu coloquei em vermelho, não dá para ver muito bem, mas eu coloquei o homem, o semelhante ao homem que semeia. Então, o homem que semeia, o joio, o trigo e os ceifeiros como personagens da parábola. E aí, esses personagens, alguns são muito fáceis de usar para interpretar a parábola e outros mais difíceis. Então, semelhante ao homem que semeia a boa semente, todos entendemos que é Jesus. Jesus nos semeou aqui, o trigo e o joio. Então, aqui a gente tem uma foto do trigo e do joio. Agora é hora de vocês participarem. Qual é o trigo e qual é o joio? Qual vocês acham? Vamos fazer uma votação. Quem acha que o de lá é o trigo, levanta a mão. Bem alto. E acham que esse é o trigo. Quem acha que o de cá é o trigo, levanta a mão. Ok. Nenhuma das alternativas, por favor, agora que tem uma galera. Pessoal, quando eu vi a foto, eu achava que o trigo era esse que está em zoom, mas não, a galera do primeiro acertou. O trigo é aquele. Vocês conseguem perceber como o joio e o trigo são parecidos? Eu não, assim, antes de eu ler a parábola e decidir pregar, eu nem sabia o que era um joio, para ser sincera. E eles são idênticos. Assim, para você ter uma noção, as pessoas que semeiam o trigo consideram, olha aqui no próximo, o joio um falso trigo. E nem as pessoas que plantam tiram eles do meio. Eles usam um veneno, né, para o joio não pegar todos os minerais da terra e tudo mais, mas eles não tiram, porque é muito fácil confundir. Então aqui, ó, eu coloquei uma explicação mais científica. Ó, a semelhança entre essas duas plantas é tão grande que em algumas regiões costuma-se denominar o joio como falso trigo. Só pode ser distinguido com facilidade após a formação da espiga. Então, quando a espiga floresce, fica essa a diferença, tá vendo? O joio, ele não vai a parte alguma. Ele continua sendo uma coisinha verde, meio feiosa. Na verdade, eu acho que ele fica até mais feio do que antes, né? Porque antes ele era assim, depois ele tenta fazer alguma coisa, mas ele não consegue. E o trigo vira esse feixe maravilhoso, amarelinho, que todos nós conhecemos. Que até às vezes tem aqui na decoração, de vez em quando. Então, gente, aqui na parte... foi bom eu ter feito isso. Agora eu entendi por que eu alternei os slides. Gente, é muito importante a gente prestar atenção nessa explicação. Porque essa parábola tem tudo a ver com a volta de Jesus. Então, assim, é como se fosse um plano, o plano de Deus para nós. Então,
Deus, ele nos colocou aqui como trigo no meio do joio. Isso quer dizer, tem pessoas boas e tem pessoas más. Ninguém sabe diferenciar quais são as pessoas boas e quais são as más, a não ser Deus. E se por um acaso você desconfiar que uma pessoa é joio e não trigo, aqui embaixo, na parábola, fala o seguinte: queres, pois, que vamos arrancá-lo? É como se a gente falasse para Deus assim: Deus, aquela pessoa lá, ela não está fazendo coisas boas, claramente ela é péssima. Vamos excluí-la da igreja, por favor. Aí, Jesus responde: ao colher o joio, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Quer dizer, fica muito claro que a gente não tem a mínima ideia quem é o joio e quem é o trigo. Somente quando aparecem os frutos. Então, vamos lá. O joio. Eu vou explicar a parte dos frutos um pouquinho mais para frente. Prestem atenção, pessoal. O joio é semeado enquanto dormimos, ou seja, quando não estamos percebendo. Eu acho que a gente pode colocar o joio não só como essas pessoas, mas também como circunstâncias ou coisas, obstáculos que vêm no nosso caminho para tentar nos impedir de frutificar, de fazer a boa obra de Deus. Então, aqui na parábola ele fala que o joio é semeado enquanto dormimos. E é muito interessante porque no comentário que eu li, o autor ele fala assim: todos precisam dormir. Então é inevitável que em algum momento você acabe dormindo. E o joio ele vai ser semeado. E olha, quando o inimigo vem semear o joio, ele se transforma em um anjo de luz. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Gente, esse versículo existe. Eu fui na Bíblia e vi. Chocante. Por quê? O engano, ele é algo muito próximo da realidade. É como o joio e o trigo. O diabo ele não vem para você e ele te faz uma proposta indecente, uma coisa absurda. Ninguém acorda de manhã e fala: hoje eu vou matar o fulano. Não. A semente, ela começa no coração e aquilo vai brotando, brotando, brotando. Quando você vê, aquilo é um tremendo impedimento na sua vida. Então, a gente tem que estar muito alerta para as ciladas do inimigo. E no próximo item aqui eu coloquei: felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Gente, isso aqui fala sobre o arrebatamento, sobre Jesus vir, nos resgatar. E a gente está conectado com o Espírito Santo para saber como a gente tem que se preparar, quais são as obras que a gente tem que fazer nesse momento. E a gente precisa estar alerta o tempo todo, porque o inimigo, gente, ele está esperando você dormir, ou fisicamente ou espiritualmente. Porque às vezes você está vivendo a sua vida numa boa, entendeu? Você não está fazendo nada de ruim e você não está fazendo um pecado assim que seja estarrecedor. Então você vem, você senta no culto e você vive a sua vida como se Jesus não fosse voltar. E a realidade não é essa. A realidade é, Jesus está às portas. Eu acho que todos aqui na igreja estão pregando sobre isso. Nós precisamos estar vigiando e nós precisamos nos preocupar com como nós estamos agindo nesse momento antes da volta de Jesus. E aqui o último item que eu coloquei é nítido que o tempo da colheita chegou devido à diferença entre o joio e o trigo. Vocês estão percebendo que as pessoas estão descendo do muro? No mundo, na igreja. Eu tenho assim, meus amigos, eles estão ou ficando super crentes ou se distanciando absolutamente. Ou a pessoa está dando fruto como ela nunca deu antes, fazendo coisas que nunca foram feitas, ou a pessoa está
muito distante, com ideias assim que não tem a ver com a palavra de Deus, com ideias parecidas com a palavra de Deus. Sabe o que está pegando muito agora entre a minha geração? Não precisar de igreja. Não precisar de igreja, gente, é algo que me assusta. Porque você não tem um líder, você não tem uma pessoa para te repreender, você não é discipulado por alguém, então alguém não sabe da sua vida, alguém não pode te ajudar, especialmente quando você é jovem, a tomar decisões melhores. Porque assim, gente, eu sei que vocês já foram jovens, mas é a primeira vez que eu tenho 24 anos. As decisões que você toma agora influenciam o resto da sua vida. Tudo bem que depois que você fica um pouco mais velho também, mas eu acredito que não tanto. Eu creio que não tem fase que é mais importante você ter um discipulador e uma pessoa que te ajude do que quando você tem, sei lá, de 20 a 30 anos, mais ou menos. Porque chove possibilidades. Meus pais sabem, um dia eu quero ser missionária no México, outro dia eu quero estudar teologia nos Estados Unidos, outro dia eu quero vender tudo, comprar uma casa e levar todos os moradores da estalagem para lá e fazer uma grande reunião de oração 24 horas por dia. Porque são tantas possibilidades que a gente tem na vida e é muito necessário a gente ter pessoas que nos ajudem com isso. E a nossa geração decidiu que eles não precisam de igreja, que eles se reúnem entre eles numa célula, ou seja, um monte de jovens com trocentas ideias na cabeça, sem liderança, e é uma péssima ideia. Só que é uma péssima ideia se você está olhando de fora. O diabo colocou situações e elucubrou coisas na cabeça desses jovens, desses meus amigos, que fizeram com que a ideia de não ter igreja pareça uma coisa fenomenal. Não foi uma coisa terrível que o diabo plantou ali. De maneira nenhuma. É uma ideia que parece totalmente lícita. E as ideias que vêm para nós, vêm como coisas lícitas também. Por isso, gente, é muito importante que a gente se apegue à palavra de Deus. Porque, o trigo. As leis de Deus servem para que não nos transformemos em joio. Gente, a nossa moralidade de nada serve, porque o padrão correto é aquilo estipulado por Deus. Tem várias coisas que eu me pego pensando que eu nem acho tão errado. Nem é um problema tão grande. Só que se cada um, baseado nas suas experiências, nas experiências boas e ruins, traumas, momentos em que você se sentiu rejeitado, se você for definir o que é certo e o que é errado e como a moralidade deve ser seguida, baseado naquilo que você viveu, gente, a igreja vai virar uma grande caixinha onde cada um deposita as suas sugestões e onde tem mais votos a gente segue uma doutrina dos homens. E isso é extremamente perigoso. A palavra de Deus é o prumo para a gente seguir. A gente não pode se afastar dela. Na dúvida, gente, segue a palavra de Deus. Na dúvida se é para fazer ou não fazer, não faça. Entendeu? Mantenha-se ali alinhado, porque Jesus está voltando e a coisa está começando a apertar. Apertar mesmo, a coisa está ficando séria. Coisas que antes a gente nunca via, hoje em dia são normais. Gente, igrejas, desculpa, mas eu tenho que falar isso. Igrejas onde é ok você ser homossexual. Isso não é aceitável. A cultura do nosso mundo tem entrado dentro da igreja de uma maneira muito forte. E a igreja quer ser politicamente correta e não expor a palavra de Deus. Eu tenho amigos muito próximos que estão seguindo esse caminho e é extremamente difícil lidar com isso, porque você ama muito a pessoa, só que o caminho que ela está seguindo é totalmente para a perdição e você consegue ver os frutos nítidos. Gente, frutos
do pecado na vida da pessoa, a vida da pessoa não prosperando, não só em relação a esse aspecto, mas em vários aspectos. A cultura tem influenciado muito a igreja e a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque nós não podemos ser pessoas amedrontadas, pessoas covardes. Não, gente, as pessoas no primeiro século morriam crucificados e ateados em fogo, e nós temos que estar preparados para a mesma coisa. Assim, a gente discerne que Jesus está voltando, mas a gente tem que estar preparado para viver a tribulação até o final, se for necessário. Você está pensando em se tornar um mártir? Isso está muito na minha cabeça ultimamente. Você está preparado para isso? Tem dias que eu acordo super preparada e tem dias que eu chego à conclusão de que eu seria capaz de negar Jesus. Olha só a seriedade do que eu estou falando aqui. Por quê, gente? A gente tem que se fortalecer muito. A gente tem que estar muito conectado com o Espírito Santo. Porque viver Cristo, gente, é uma atitude diária. E aí eu coloquei esse item. Todas as pessoas são capazes das maiores atrocidades se estiverem longe de Deus e dos seus critérios. A gente acha que nós somos boas pessoas. Nós nos consideramos bons cristãos, de um nível social interessante, com educação, que não usamos droga e etc. Gente, tem um filme que chama Relatos Selvagens. Alguém aqui já assistiu? Eu até pensei em passar um trecho do filme, mas eu não queria fugir muito da parábola. Mas, basicamente, o filme, ele mostra o que o ser humano é capaz de fazer. Se você montar a circunstância da maneira correta, nós somos capazes de matar alguém, de matar milhares de pessoas, a sangue frio. Estou falando sério. Nós somos capazes de roubar, nós somos capazes de... Todo mundo aqui tem potencial para ser um possível Hitler. Todos. A nossa humanidade, ela é assim. É a nossa natureza. Matar a nossa natureza é um trabalho diário. É uma coisa custosa, sacrificial. E nesse filme, mostra uma das cenas, né? São 6 histórias. E uma das histórias é uma família rica que o filho atropela e mata uma mulher grávida e foge. E aí ele chega em casa e fala para o pai dele. Não, ele chega em casa e se esconde, acho. Chega um momento que o pai e a mãe descobrem. O pai contrata um advogado para defender o filho e paga o jardineiro para assumir a culpa do filho. Então, o jardineiro é um homem pobre, ele vira para o jardineiro e fala, olha, eu vou te dar 500 mil pesos, reais, não sei qual era a moeda ali, para que você assuma essa pena pelo meu filho, diga que você que estava dirigindo o carro, que foi sem querer, e o jardineiro topa. Só que tem muito mais coisa envolvida. O menino chega à conclusão de que ele não quer mais que o pai resolva o problema dele. Ele quer se entregar porque ele está morrendo de culpa. E o pai tem que subornar um fiscal que vai fazer a checagem do carro e que percebeu que a altura e o peso do jardineiro não são compatíveis com o da pessoa que estava dirigindo o carro. E aquilo começa a virar um emaranhado e uma bola de neve. E quando você vê, você começa a perceber que, se fosse você, você poderia ser o jardineiro, você poderia ser o pai, que pagou o advogado, subornou o fiscal e pagou o jardineiro para assumir a culpa. Você podia ser o filho, que bateu o carro e fugiu, matou a mulher grávida, entrou em pânico e foi embora. Você podia ter sido o fiscal que aceitou o suborno, porque aí mostra que o fiscal estava numa situação péssima com a esposa dele e que ele ia perder a casa, e aí ele acaba aceitando o suborno. Fica muito nítido ali no filme que, se você estiver no cenário certo, querido, você é capaz de tudo.
E isso, para nós, é assustador. A gente prefere viver dentro do nosso casulo e não pensar que, na verdade, nós somos péssimas pessoas, que nós precisamos desesperadamente do perdão de Deus, que a nossa natureza só nos leva para o buraco e que sem Deus não tem nada de bom em nós. Mas a gente não quer admitir isso. Por quê? Porque ser cristão é admitir que você é um fracassado. E o mundo diz que você não pode ser um fracassado. Você tem que ser um bem-sucedido. Mas ser cristão, gente, é pedir perdão todo dia. E pedir perdão todo dia é admitir que você fracassou. E ninguém quer fracassar. Então, a coisa começou a ficar muito problemática. Porque a gente precisa ter uma igreja baseada na cruz de Cristo e no perdão, e não no sucesso. E quantas igrejas a gente vê por aí, quantos de nós não estão buscando sucesso ao invés de cristianismo? Porque olha, gente, eu não sei se quando vocês olham para a vida de Paulo, aos olhos daqueles que eram companheiros dele antes dele ser perseguido, se vocês olham para esses homens, né, os fariseus, os mestres da lei, se vocês veem isso e pensam que eles achavam Paulo o máximo quando ele começou a ser martirizado por Cristo. Porque na minha visão, eles consideraram Paulo um fracasso e um louco. Porque ele tinha tudo. E ele abriu mão de tudo para seguir a Cristo. E a maior parte das pessoas pensava em Paulo como um fracassado. E não como o Paulo que eu e você lemos na Bíblia hoje, 2000 anos depois. Qual é o teu objetivo com a sua vida? Eu sempre penso nisso. Aonde que você quer chegar? Qual que é a sua meta? O que define sucesso para você? Porque é para lá que você está indo. Se for dinheiro, gente, o dinheiro vai consumir a sua alma. Você vai morrer com trilhares de dinheiros no banco, porque o dinheiro é seu Deus. Se for a sua carreira vai te consumir. A única forma de você obter sucesso eterno é Jesus Cristo. E às vezes o sucesso eterno significa fracasso circunstancial. Porque o mundo está ao contrário de Cristo. Totalmente. E aí eu coloquei aqui uma conclusão. Oremos como Davi. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, mas ajunte-a no feixe dos que vivem com o Senhor. Tudo a ver com a parábola, né? Ele fala colher, porque na parábola Jesus diz que vai colher os feixes de trigo e vai levar para o celeiro. E aí diz que nós vamos resplandecer como o sol. Porque Jesus vai ser o sol, porque não vai mais precisar de sol. E a gente vai ter um corpo glorificado que vai refletir isso. Literalmente a gente vai brilhar. Isso vai ser fantástico. Gente, olha, eu choro de ansiedade por esse momento. Algumas pessoas não entendem que eu sempre fui uma pessoa introspectiva. Mas é que eu não sou daqui. Eu não sou desse mundo. Desde criancinha eu já era um pato cisne estranho. Eu não me enquadrava naquele negócio. E quando eu penso na eternidade e em resplandecer com Jesus como sol, eu falo, cara, eu nasci para isso. Modéstia à parte, gente. Mas eu não vou me satisfazer com menos. A gente precisa parar de se satisfazer com menos. Porque seguir a Cristo muitas vezes gera uma dor interior, é uma saudade de alguém que você nunca nem viu.
E isso causa um sofrimento. E aí você tem duas opções: ou você busca mais de Deus e vai quebrando paradigmas e se aperfeiçoando com o Espírito Santo, ou você vai para o shopping center, compra uma bolsa nova e a tristeza passa. Impressionante. Você está jejuando e você está orando e vem aquela fome, aquela sede, e você pode orar por horas e fazer uma vigília e descobrir algo novo a respeito de Deus. Mas se você comprar uma bolsa nova, você já está pensando no couro, no zíper, aquela angústia da tua humanidade, ela passa completamente. E ao invés de você se sentir angustiado com a sua humanidade, você se sente glorioso com a sua humanidade. Porque bolsa é ótimo. Eu mesma amo bolsas. E aí você tem que escolher como que você vai viver a sua vida. E não é fácil. É extremamente custoso. Então, gente, é isso. Não tem mais o que dizer. Jesus está à porta, Ele vai bater. Você é trigo ou você é joio? É esse o ponto. E não olhe para o lado e pense que o seu irmãozinho é um grande joio na sua vida. Porque Jesus mesmo disse: querido, fica na sua, porque você não sabe do que você está falando. Né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso nunca foi uma coisa mais nítida na minha vida, assim. Cada dia que passa eu chego à conclusão de que eu sou capaz de coisas que nenhum de nós imaginamos. Essa questão de sermos animais, né? É isso que é uma coisa, viajando um pouco, mas é importante. O jejum, gente, é muito importante por isso. Quando você para de comer, a sua consciência de que você é um animal, de que você podia ser um tigre, um leão, um gato ou qualquer outro, que você mata alguém e come as entranhas da pessoa, é nítido, porque você tem fome. Sabe, quem aqui já fez alguma faculdade, alguma coisa assim que explique aquela pirâmide de Maslow? É esse o nome do cara? Maslow, é. Que você vai satisfazendo as suas necessidades. Aos poucos, as suas necessidades básicas são comer, dormir e, sei lá, comer, dormir, e fazer as necessidades fisiológicas. Depois você começa a querer ter comida melhor e roupas. Depois você começa a se preocupar só com futilidades, que é o topo da pirâmide. O jejum te leva para a base da pirâmide e fica bem claro quem você é. Então, se você está com muita dificuldade de entender o que eu estou falando, e você olha para você mesmo e você fala: eu arrasei na vida, jejua, passa uns 3 dias sem comer, e aí a gente conversa. Porque, gente, a carne grita. As primeiras 24 horas você vai ter uma dor de cabeça, depois você vai começar a ficar mal-humorado, depois você vai começar a tremer. Várias coisas. Eu uma vez resolvi fazer um jejum de cafeína, numa sexta-feira à noite, e fui dirigindo daqui até o Mackenzie. Cheguei no Mackenzie, eu achei que eu fosse desmaiar. Eu tremia assim, ó. Minha mão tremia. Eu falava: eu estou prestes a ter uma síncope. Liguei para o meu pai e falei: me leva para o hospital. Eu não vou conseguir dirigir de volta para casa. Uma dor de cabeça, eu vi uns pontos pretos, um negócio louco. Meu pai falou: peraí, vou orar. Desligou o telefone, me ligou de volta em 5 minutos e falou: vai tomar um café na cantina. Fui, tomei um café, 1 hora depois eu estava nova. Depois desse dia eu fiquei 2 anos sem tomar café. Porque eu percebi que o negócio era uma droga e que eu não ia conseguir viver sem aquilo. E eu, misericórdia, não consigo viver sem café. Gente, a gente precisa tomar consciência de quem nós somos. E para isso, só o Espírito Santo para convencer a gente do pecado. Vamos ter um momento agora para a gente fechar os nossos olhos e nos colocar diante de Deus e perceber a necessidade constante que nós temos de perdão.
Amém? Vamos fazer um esforço, um movimento, para tentar sair do topo da pirâmide e descer até o básico. E perceber o quão pobres, cegos e nus nós estamos, o quanto nós precisamos nos preparar para Jesus voltar. Amém? Porque, olha, eu vou ser sincera com vocês, vai incomodar. Mas é melhor incomodar agora do que ficar para trás na tribulação ou ser lançado como joio no inferno. Porque a igreja não fala de inferno, viu? Mas ele existe. O Espírito Santo é o primeiro que quer nos ajudar nas nossas dificuldades. Uma das coisas mais incríveis que eu acho sobre Deus é que Ele entende. Deus, Ele não é distante e Ele mora no céu e Ele deixou a gente aqui com essa situação que a gente está vivendo. E Ele olha de longe e Ele julga o que vai acontecer e pronto. Não. Deus, Ele se fez carne e viveu aquilo que a gente viveu durante 33 anos e morreu uma das piores mortes possíveis. Vocês já pararam para pensar que Deus, Ele podia ter descido do céu com 33 anos e morrido e acabou? Deus, Ele fez questão de deixar claro que Ele entende as nossas circunstâncias. Tem gente que acha que o problema é muito grande para Deus, que a situação está muito fora, que não tem solução. E, gente, isso é a maior mentira do diabo. Esse joio, quando ele vier, tem que ser que nem um caminhão fluorescente com aquelas grinaldas no final de casamento, que tem aquelas latinhas que batem e apita e pisca tudo ao mesmo tempo. Porque você não pode cair no engano
de que o teu problema é grande demais para Deus. Esse joio, olha, quando ele vem, ele já tem que vir assim, você já até sabe. Você já repreende, já ora em nome de Jesus, porque é exatamente isso que o diabo quer. Porque a única coisa que a gente precisa é aceitar que Deus já fez tudo. Gente, isso é fantástico. Deus já fez tudo. Ele já resolveu todos os nossos problemas. Jesus ressuscitou naquela cruz e a morte foi vencida e Ele está vivo. Nossa, gente, vocês têm noção? Vocês têm noção do que isso significa? A gente não tem. Não transforme a sua vida no seu Deus particular. Porque a gente faz isso. A gente pega o nosso problema e transforma ele em Deus a situação, e coloca de uma maneira complicadíssima. Quando, gente, as circunstâncias são só circunstâncias. Você pode morrer amanhã e as circunstâncias vão acabar. Mas Jesus, Ele vence todas as circunstâncias. Ele já venceu as circunstâncias. Isso, gente, olha, de explodir o cérebro. Tem outra palavra? Hoje eu fiquei o dia todo com aquele versículo: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Oh, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus. A melhor parte de perceber que você é péssimo é perceber o quão ótimo Deus é. Porque para de ter problema você ser péssimo. Porque não é mais você, mas é Cristo que vive em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Gente, a gente vai brilhar igual a Jesus. Não importa o quão péssimo você se sinta, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Oh, Jesus maravilhoso. Vem, Jesus. Vem, Jesus, vem nos buscar. Te esperamos, Jesus. Glorioso dia em que os meus olhos vão te ver. Ah, Jesus. Jesus, a esperança da glória. Jesus. Jesus bom. Obrigada, Jesus. Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Digno é o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Digno, digno, digno. Poderoso Deus.
trono de Deus e do Cordeiro. Porque o Cordeiro venceu e está sentado com o Pai. E nós estamos assentados com Ele. Poderoso Deus, o teu nome é sobre todos. Teu é o poder, tua é a glória. Majestade está sobre os teus ombros. Teu é o poder, tua é a glória. Majestade está sobre os teus ombros. E eu existo pra te louvar. E eu existo pra te adorar. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem e reinarás pra sempre. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem e reinarás pra sempre. Teu é o poder, tua é a glória. Teu é o poder, tua é a glória. Jesus é o Rei e não há outro nome, nome sobre todos. É Jesus, o Rei dos Reis. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, o Rei. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, o Rei. Ele é o Rei é meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Não há outro Deus, não
Feridas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. pois leva a vida do próprio esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor Jesus. A gente vai continuar louvando. Vou pedir para você separar teu dízimo, a tua oferta, a tua primícia e trazer ao Senhor. E vamos continuar na presença preciosa dEle. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, é sempre amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos.
a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre.